Já ouviu falar da famosa frase "deixa a dívida caducar"? É uma frase muito comum entre os brasileiros, mas será que é mesmo tão bom assim deixar uma dívida chegar nesse nível? É nisso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos comentar aqui um pouco das boas práticas para você que está passando por um momento apertado de dívidas, teve que se mudar, teve que contrair uma dívida por causa de doença. É muito importante a gente entender aonde a gente está para poder melhorarmos e, consequentemente, começarmos a fazer o nosso dinheiro trabalhar para a gente e não para ficar só pagando dívida. A primeira coisa que a gente tem que entender é de onde vem esse termo caducar e o que ele significa. A população usa esse termo quando a dívida ela prescreve depois de 5 anos. E o que é mais extraordinário, o cobrador, ou seja, a loja que você foi lá, comprou sua brosinha, comprou seu kit de pesca, enfim, ela não pode te cobrar se você não pagou aquela dívida depois de 5 anos com aquela pendência ativa. O que é mais surpreendente, muito surpreendente, que segundo o STJ, quem está cobrando não pode nem judicialmente e nem extrajudicialmente te cobrar pelaquela dívida. O que é muito incrível para o país que a gente vive, mas justifica muita coisa que a gente acompanha na economia. Vou ler aqui uma matéria da Febrapo sobre a dívida que caducou e sobre o STJ. Superada em decisão recente, quando a terceira turma do STJ, ou seja, Supremo Tribunal Judicial, fixou que o reconhecimento da prescrição de pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. Ou seja, não pode nem te mandar mensagem, não pode te mandar e-mail, não pode nem falar com oi para você na rua. E o que é muito surpreendente e explica muita coisa que a gente vê no país que a gente tem hoje. É muito fácil a gente deixar uma dívida para lá e isso traz muita incerteza sobre a nossa economia como um todo. Os empresários são os mais prejudicados nisso tudo, quem gera empregos. Mas vale a pena lembrar que a pessoa ela não vai ser cobrada, mas ela ainda vai ficar numa espécie de lista negra do Bacen. Ela vai ficar marcada como uma pessoa que é um mau pagador. E isso influencia no quê? Basicamente, se você tá lá nessa lista negra do Bacen, do Banco Central do Brasil, você não consegue crédito, você não consegue abrir conta nesses bancos digitais, você não consegue crédito, não consegue, por exemplo, fazer um financiamento. Eu recentemente passei por uma situação dessa. Corta. E o meu pai estava registrado no Bacen erroneamente. O banco já havia sido negociado a dívida dele, mas ainda estava no Bacen. E isso fez com que ele tivesse dificuldades para fazer um financiamento sobre uma compra que ele queria fazer muito importante para a vida dele. Então você vai ficar lá sem a dívida ser cobrada, mas se você esquecer dela e passar do tempo, você até melhorar de vida, você vai ter muita dificuldade para arranjar um financiamento ou fazer alguma compra. E isso é muito comum, a gente acaba esquecendo. Se ninguém nos cobra, a gente acaba esquecendo. Então, preste atenção, porque não é tão simples assim. Contudo, nem tudo são flores. No período desses 5 anos, o cobrador, a loja lá que você comprou sua brusinha, ele pode sim, tá? Abre aspas pra brosinha, pessoal. Ele pode sim te acionar judicialmente para você pagar aquele débito. Então, ele pode estar ali movendo uma ação contra você e isso pode resultar em penhora de itens. Ele pode querer a sua casa, ele pode leiloar seus imóveis para poder fazer aquisição se você tiver alguma coisa no seu nome. Então, mesmo depois dos 5 anos, a empresa ainda pode, dentre esse prazo, procurar outros meios para te acionar para que você pague aquela dívida. E geralmente, assim, se você está falando de itens pequenos, uma dívida pequena, isso pode não acontecer, mas eu já vi casos de carros, enfim, de situações um pouco mais complexas que levaram, sim, ao cobrador entrar com uma
no judiciário para poder fazer com que a pessoa pagasse aquela dívida. Então, é bem importante você se preocupar e não ficar achando que simplesmente a dívida vai caducar e pronto, e acabou. Vou dar uma dica aqui que eu não deveria estar dando. Geralmente saem algumas notícias que alguns bancos ou outros bancos têm mais costumes de cobrar e acionar judicialmente uma pessoa que está devendo. Ou seja, tem tipos de empresas que cobram e tem empresas que não cobram. Que eles sabem que se te acionar judicialmente vai ter um custo judiciário, um custo legal ali muito alto e não compensa ele estar ali fazendo toda essa movimentação para que você pagasse ele. Então você pode estar olhando aí quem tem esse costume e quem não tem esse costume, caso você esteja numa situação de extrema urgência, tá? Não vou incentivar ninguém aqui a ficar comprando e não pagar. Bom, e agora? O que eu faço? Se eu estou numa situação onde eu tenho uma dívida e não consigo pagar, eu estou passando por dificuldades, eu ouço falar que é para deixar a dívida caducar, eu ouço falar que eu deixo a dívida passar com o tempo, mas o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. É nisso que a gente vai focar agora. A primeira coisa é você esquecer essa frase, deixe a dívida caducar. O sistema financeiro, ele não esquece que a sua dívida existe. Por mais que parem de te procurar, a sua dívida ainda fica lá registrada no Banco Central, tá? Então esquece esse ponto. A segunda coisa é você analisar em qual cenário você está financeiramente. Eu vou falar eles aqui agora para você tentar se encaixar nele e buscar uma alternativa para tentar sair dessa situação que você se encontra. Vou falar 2 cenários aqui para facilitar um pouco de você se encaixar em alguns deles. O primeiro é o cenário do rico e o segundo é o cenário do pobre. Qual seria o cenário do rico? O rico recebeu a herança ali do papai ou da empresa, enfim, que ele trabalhava, recebeu ali um valor e esse valor ele bota para render, mas ele já tinha uma dívida quando ele recebeu essa herança. O segundo cenário é o cenário do pobre, ou seja, aquela pessoa ali que tem dívida, não tem uma herança, não tem um patrimônio acumulado. E vamos falar um pouco deles. O que acontece? No primeiro cenário, a pessoa ela já tem um patrimônio ali, já é milionária, já tem R$1 milhão. E ela precisa fazer algumas contas para saber se vale a pena quitar logo a dívida, pegar esse dinheiro e quitar logo a dívida, ou deixar ele rendendo para os rendimentos e ir ali pagando a brusinha, a mensalidade da brusinha que você fez. Então, quando a gente fala sobre o cara que é rico, a gente tem que fazer algumas contas. E que contas seriam essas? Se ele tem uma taxa de dívida de 15% ao ano e ele encontra no mercado uma taxa de 10% de rendimento, o que acontece? É uma conta rápida. Se eu tenho 15% e esses 15% ele descontado dos 10% que eu ganho todo mês, eu vou ficar devendo 5%. Eu tenho 15% de dívida, recebo 10% de rendimento, me falta 5%. Nesse caso, é indicado que a pessoa quite logo a dívida, busque tentar renegociar com o banco para chegar e matar logo essa dívida de uma vez por todas. Agora, se ao contrário, a pessoa ela tem uma dívida de 10% e ela recebe 15% ao ano de rendimentos em cima do patrimônio dela, nesse caso, convém ela deixar o rendimento lá, o patrimônio parado, e ir pagando aos poucos do cenário que está. Tentando renegociar, claro, tentando abaixar sempre, mas segue nesse caminho. Agora, o segundo cenário. Nesse cenário, você não tem dinheiro guardado. E para isso você precisa tomar uma decisão. O que eu faço? Eu não sei como pagar. Vamos com calma que a gente vai tentar construir uma saída para esse problema. E seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar para saber se a taxa de juros da dívida que você está pagando, ela é abusiva ou não é abusiva. E aqui eu vou deixar um caminho muito fácil para você olhar. Você pode sim olhar no Banco Central,
Mas você pode pegar essa taxa, você olha lá no seu contrato da dívida, você pega todas as informações, pega o PDF e joga até no ChatGPT e pergunta para ele. Cara, sendo bem sincero, é o jeito mais fácil de você analisar, mas não descarte a possibilidade de entrar lá no Banco Central. Eu vou deixar um link aqui e você vai analisar se aquela taxa de juros é abusiva ou não. E se ela for abusiva, você vai precisar entrar com uma reclamação do consumidor. Eu também vou deixar aqui no link onde você vai poder estar fazendo essa denúncia e registrar uma denúncia direto para o Bacen sobre aquela taxa de juros abusiva que você está recebendo. Então, você pode entrar com isso para começar esse processo de melhorar esse cenário, tá? Não vai acabar com o seu cenário, mas essa é a primeira etapa para o cenário 2. Ah, e só um ponto que é importante a gente saber, que antes de você registrar o Bacen, você pode considerar enviar um e-mail lá para o seu banco e tentar fazer uma renegociação com base nos dados que você percebeu ali que estão sendo abusivamente cobrados. E mais uma vez você pode até pedir para o ChatGPT criar uma mensagem para você, respeitosamente, né, claro, pedindo para ele montar ali um roteiro para você enviar para o seu assessor, para o seu representante lá dentro do banco. Bom, agora você já tem o seu cenário previamente mapeado e uma última dica que eu posso deixar para vocês é tentar, mediante tudo isso, deixar ali 1-2 meses sem pagar essa dívida para tentar uma renegociação. Então, tente essa estratégia por 1-2 meses para tentar baixar a dívida. Se não for possível, verifica a sua taxa de juros dentro do Bacen para verificar, junto com o ChatGPT também. Você pode usar o ChatGPT para fazer isso, não tem problema nenhum. Ele ajuda bastante nessa análise, ele sabe o que fazer também. E depois disso, você entra com um e-mail para o seu representante do banco, explicando que a taxa de juros já está muito alta, que você não está conseguindo pagar, e tenta renegociar mais uma vez. Então você vai deixar um pouco de pagar aquela dívida, vai tentar renegociar essa dívida. Depois você vai analisar a sua taxa de juros para saber se ela está abusiva, vai mandar um e-mail tentando renegociar e por último você vai cadastrar uma reclamação direto no Bacen para poder diminuir essa dívida. Então, no mais, eu fico por aqui. Esses são o caminho tradicional. Depois que você fizer isso tudo, tente se programar financeiramente para fazer a parcela caber dentro do seu orçamento. Senão, não vai adiantar nada, você vai entrar num círculo vicioso novamente e aquela dívida vai continuar existindo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui o link do Bacen. Eu vou deixar aqui o link para você verificar essa questão da taxa de juros direto. Você vai clicar no link e ele vai cair direto nas taxas de juros dos bancos para você só selecionar e comparar com a sua taxa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo para tentar te ajudar a sair da dívida. Agora você já tem o cenário mapeado e as possíveis soluções para poder resultar na sua saúde financeira mais positiva. No mais é isso, eu espero vocês no próximo vídeo.